Boa noite, pessoal, tudo bem? Falo boa noite, né, porque estou gravando a aula no dia anterior. A ideia é conversar com vocês um pouco sobre essa nossa última aula, né, no dia 17 de dezembro, finalzinho do ano, última aula do ano, né, nós ainda temos aulas em fevereiro, em fevereiro, onde a gente vai estar finalizando a nossa unidade com um tema que é muito importante e muito pertinente ainda. Qual que é a minha ideia da gravação e da gente finalizar esse semestre? Conversar um pouquinho sobre tudo que passou, vai ser rápido, né, porque eu já faço isso ao longo das unidades, na verdade é só para vocês relembrarem tudo que a gente viu, até porque quando se fala de temas novos, assim, que fogem um pouco do nosso escopo de gestão, administração, é muito difícil, em uma passada ou em uma leitura, a gente acabar entendendo a complexidade dos fatos, e a epidemiologia é uma ciência completa, até porque é complexa, até porque envolve várias ciências. E então a ideia é que no semestre que vem, né, com todos aprovados, a gente aperfeiçoe ainda mais esses conhecimentos. E é importante que a gente tenha uma ordem de conhecimento um pouco definida para que a gente possa no semestre que vem estar melhorando ainda mais a nossa compreensão. E eu acredito que vocês vão ter um nível de cada vez melhor, até porque a maioria está correspondendo com as propostas, está elaborando as atividades. Eu vou mostrar a avaliação número 3 também, e a partir daí a gente vai dando seguimento à nossa unidade. Então é só uma breve recapitulação, né, uma prestação de contas do que a gente viu ao longo do semestre nessa nossa última aula de 2021. Então, para quem não lembra, né, a gente começou ali no dia 10 de setembro, fazendo a nossa apresentação inicial, vendo o plano de ensino, já coloquei para vocês ali aquele entendimento, aquela proposta de entendimento do que é epidemiologia através da questão de John Snow, né, e a epidemia de cólera em Londres. Deixei para vocês o primeiro capítulo do livro que fala sobre epidemiologia básica, e aí a gente foi, a partir daí, construindo as percepções. No segundo dia de aula, a gente já começou a falar um pouco sobre a natureza e uso da epidemiologia. Eu conversei com vocês sobre alguns tópicos utilizados, né, que são sempre vistos, falados e revistos na epidemiologia, a questão de surto, endemia, pandemia, a questão de prevalência, incidência, mortalidade, letalidade, e outras questões que a gente sempre acaba vendo, e a gente fez esse apanhado justamente para se acostumando com esses termos, com essas terminologias. Deixei algumas sugestões, né? Deixei o livro Mapa Fantasma, que justamente conta a história da epidemia de cólera em Londres, a história de John Snow e do pároco lá da região. Esqueci o nome dele agora. E a gente foi continuando, né? Falamos sobre o texto em si de John Snow, então a gente abordou essa natureza da epidemiologia. Deixei para vocês um documentário que trata sobre questões sociais e econômicas com base na relação saúde e doença, né, para ter um entendimento que a epidemiologia visa justamente isso, buscar nessa multifatorialidade, nesses multifatores, apontamentos sobre o processo de saúde e doença, e a gente também começou a ver essa questão a nível conceitual, né, dentro dos livros, dentro dos artigos, sobre a questão do processo de saúde e doença. Mostrei também como acessar a plataforma de artigos científicos que vocês não sabiam, o portal do governo federal sobre informações sobre a Covid, fizemos uma atividade sobre termos e conceitos introdutórios em epidemiologia e a gente foi dando seguimento. Na outra aula, nós vimos em si o capítulo 1, né, que trata sobre epidemiologia, deixei um material sobre uma doença infecciosa também, a história da varíola, a erradicação também, né, e o seu controle, no caso. Deixei também uma questão já que começava para a gente ter um entendimento do que são vetores, e aí um videozinho sobre a propagação do vírus da Zika, como um exemplo, e vocês fizeram uma atividadezinha, uma atividade para mandar em áudio as reflexões sobre o tema. Posteriormente, a gente fez a nossa primeira avaliação, vocês fizeram uma avaliação dissertativa, né, ou seja, uma avaliação escrita, e também deixei um material para entendimento do que são os micro-organismos, né, para que a gente possa saber o quão responsáveis eles são pela questão do processo de saúde e doença, principalmente nas doenças infecciosas transmissíveis e até as não transmissíveis, mas as doenças infecciosas. Deixei também mais umas indicações, né, a história da gripe espanhola, que é um livro muito legal, também deixei aqui, solicitei esses materiais para a biblioteca, acredito que se as aulas voltarem para o presencial em breve, vocês terão acesso a esses materiais.
E aí depois a gente conversou sobre o processo de saúde e doença, questão histórica, né? Como essa alteração foi vista ao longo dos séculos, principalmente no modelo europeu, né, da onde vem a maioria das fontes de informação, a teoria miasmática, né, a questão da introdução da biologia, da microbiologia nas explicações e nos modelos explicativos, e a gente também viu um documentário que tratava sobre a poliomielite, um documentário bem interessante, e vocês fizeram uma atividade sobre esse documentário. Depois, a gente viu justamente essa questão do processo saúde e doença para a epidemiologia, período pré-patogênico, período patogênico e o desenlace ocasionado nessas relações. Deixei mais algumas sugestões no livro chamado A Bailarina da Morte, que conta a história da gripe espanhola no Brasil, e vocês tiveram a possibilidade de fazer algumas leituras também. Na outra aula, do dia 29, isso aqui já no final de outubro, falamos mais um pouco sobre modelos explicativos de processo de saúde e doença, vocês viram essa abordagem, e aí no dia 5 vocês ficaram de entregar a atividade avaliativa número 2, que foram os vídeos, né? Os vídeos ficaram bem legais, cada um ficou responsável por uma das áreas de estudo da epidemiologia, doenças infecciosas, doenças crônicas não transmissíveis e agravos à saúde, e vocês fizeram a elaboração desses materiais e a entrega desses vídeos, deixei um prazo para vocês fazerem isso, né? E vocês entregaram aí no dia 19/11, esses seminários foram disponíveis para que vocês mesmos assistissem, de todos os colegas, avaliassem, né, de acordo com as perspectivas, e a gente pudesse fixar um pouco mais esse conteúdo, né? Deixei um material ali falando sobre saúde e ambiente nas doenças emergentes no Brasil, isso para que a gente pudesse falar um pouco sobre dinâmica de transmissão das doenças nas populações e também sobre medidas de ocorrência de doenças na população. Então foram deixados artigos sobre o tema e vocês fizeram também um questionário sobre dinâmica de transmissão de doenças e sobre medidas de ocorrência de doenças nas populações, tá? Através do material que foi disponibilizado para vocês, tanto em áudio, tanto em vídeo, a gente teve essa perspectiva aí. Depois, na aula aí do dia 3, eu propus ali para vocês a avaliação criativa, que é a elaboração dos infográficos, esses que eu corrigi hoje. Deixei também uma perspectiva de modelos matemáticos e estatísticos sobre epidemiologia, deixei um exemplo ali de como calcular o R, né? Só para vocês terem uma ideia de como funciona essa perspectiva a nível de matemática e a nível de estatística, e a gente conversou então sobre a elaboração do infográfico, que nada mais é do que transformar em um material de conscientização esse aprendizado que vocês tiveram ao longo do semestre, elencando, né, e vinculando a epidemiologia com algumas doenças, justamente para que quando a gente chegue no semestre que vem e vamos entender os indicadores de saúde, né, os indicadores epidemiológicos, depois a gente acessar os sistemas de informação de saúde, depois a gente entender os tipos de estudos epidemiológicos, e depois a gente tratar mais um pouco sobre epidemiologia descritiva, entender um pouco do processo de saúde e doença com base em uma doença específica acaba auxiliando vocês nesse entendimento aí. Eu acho que vai ficar bem interessante essa questão. Aguardo todos no próximo semestre também, né? E aí, dia 10, vocês ficaram aí com o prazo para elaboração e entrega da avaliação. 8 alunos fizeram, né? Todos os alunos que participam da unidade fizeram. E eu juntei, né, em um PDF só para mostrar aqui para vocês as apresentações, né? A gente teve aí o Arthur abordando a dengue. A gente teve doenças arteriais coronarianas. Desculpa, gente, eu não lembro de quem foi esse aqui. Não está com o nome, né? Depois eu olho ali, mas é só que se eu for mexer aqui, sai da página. Que ficou muito legal também. A gente teve o da sífilis, que foi o da Eduarda, né? A gente teve de doença pulmonar obstrutiva, que acredito que foi do Cauê, salvo engano. A gente teve da febre amarela, da Covid-19, da diabetes, né? Da diabetes, que salvo engano foi a Rebeca. E a gente teve o da Suelen também, que pegou um agravo, né? A saúde, nesse caso, a exploração do trabalho infantil. Percebam, gente, que essas diferenciações aqui, eu não sei se é no PDF ou se o modelo não está 800 por 2000, mas acaba tendo essas diferenças. Eu fiz as avaliações, é óbvio que são avaliações subjetivas, né? Mas eu apontei algumas coisas que eu acho interessante. Ficaram muito legais, né? Vocês podem comparar depois o arquivo, né? Eu gostei, ficou muito legal o da dengue, ficou muito bom esse de doenças arteriais coronarianas, a distribuição das imagens, explorando a imagem toda, né?
a sequência lógica aqui também, as imagens, né? Apesar de que eu não estou verificando o quanto vocês pegaram de modelo pronto já, né? No próximo semestre vocês vão fazer os modelos para uma outra atividade do zero, uma folha em branco, tá? O da sífilis também tem bastante informações, né? Ficou mais preenchido, mas está muito legal também. Todos eles ficaram muito bons, tá? Eu gostei em particular, assim, eu mandei para outras pessoas esse trabalho e todo mundo também indicou como um trabalho, assim, que se destacou, não que os outros estejam ruins, né? São todos legais, mas esse da febre amarela, talvez pelo nome febre amarela, a pessoa fazer um fundo amarelo, usar o branco com o azul, né, que deixa tudo bem destacado, ó, e ainda colocar um link ali para o ICMBio que fala sobre a relação dos primatas com a febre amarela, porque é um preconceito latente que existe, né? Então ficou muito legal esse aqui. Podem ver, vocês podem avaliar, né? Eu só quando eu fiz a correção eu não vi que as imagens tinham a marca d'água do Canva, senão eu já ia pegar no pé. Acho que foi a Júlia que fez esse, né? Porque isso significa que a Júlia não entrou com o login do IFSC. Se ela tivesse entrado com o login do IFSC, ela saberia que não teria essas marcas d'água, porque eu já expliquei várias vezes que com o login do IFSC a gente consegue utilizar quase todas as ferramentas do Canva, tá? Mas é só um detalhe aqui, tá, gente? Ficou muito bom, né? Os outros também estão bons, e esses aqui estão menores, acho que é só pelo ajuste. Mas, via de regra, me surpreendeu, tá, pessoal? Porque, normalmente, as turmas do primeiro semestre, que eu passo atividades desse tipo, os alunos têm dificuldade, óbvio, a primeira vez que estão fazendo, não ficam tão legais. E eu mandei para algumas pessoas e as pessoas se surpreenderam com a qualidade, assim, falaram, poxa, tá muito legal esse material, né? Então, parabéns a todo mundo, tá? Ficou muito bom. Eu acho que é perceptível, né? Só vocês olharem aqui o quanto os trabalhos ficaram legais. E claro que eu valorizei quem colocou link, quem distribuiu bem as imagens, quem trouxe informações importantes, quem colocou link para materiais externos, enfim, tá? Tudo isso está aqui. E vocês mesmos podem fazer esse exercício de avaliar o de vocês, o dos colegas, ver o que poderia ter feito melhor, o que não poderia, o que poderia acrescentar de ideias bacanas, né? Entre outros pontos. Mas, como eu disse e repito para finalizar, ficaram acima da média das turmas, tá? Não estou fazendo isso para agradar vocês final de ano, tá? É porque realmente ficaram muito bons, então estão todos de parabéns. E semestre que vem, a gente vai aprender a montar folder ou cartazes sobre artigos científicos, né? Porque provavelmente vocês vão apresentar também até o final do curso em algum seminário, em algum evento. Então, é importante saber mexer nessas ferramentas, tanto para trabalho, tanto para gestão, né, quanto para as atividades acadêmicas. Show? Parabéns, pessoal. De verdade, ficaram muito bons. E para finalizar, né, para não ficar aqui tomando muito tempo de vocês, porque eu ainda quero que vocês façam uma coisa antes das férias, eu deixei disponível a leitura, e vocês vão ter tempo para fazer isso sexta-feira, né? Porque a aula aqui não vai dar 20 minutos de vídeo-aula, e vocês vão ter o resto da aula para fazer a leitura do capítulo 13 da professora Maria Rui Carol, organizado por ela, né? Esse livro aqui que vocês já conhecem, onde vocês vão estar lendo o capítulo 13, que trata especificamente sobre vigilância epidemiológica, que é o nosso último tópico e onde a gente vai ter a nossa avaliação em fevereiro, tá? A última avaliação, a gente volta para os moldes mais conservadores da academia, né? Vai ser uma avaliação objetiva, uma prova de assinalar, digamos assim. Provavelmente com 20 questões, né? As questões sou eu que elaboro, então não adianta pesquisar na internet, que não vai achar. Mas são questões simples de fazer, na verdade, o que exige é atenção e leitura, né? É uma prova feita no formato de fixação, assim, para vocês lerem e entenderem o tema. Então, já se preparem, por isso que eu já gostaria que vocês já dessem uma lida agora, porque se não lerem um pouco agora, o capítulo é grande, tem umas 30 páginas, e aí chegar ali em fevereiro, né, e só ler assim do zero, existe um risco de não conseguir ali compreender a avaliação, até porque eu vou dar um prazo menor para elaborar, né, já que é objetiva. Então, eu peço que desde já vocês façam a leitura. É um capítulo legal, tá, pessoal? A vigilância epidemiológica está aí como exemplo diário, né, nas ações públicas aí que são tomadas a nível de município, estado e governo federal. Ele faz aqui uma abordagem do que é vigilância epidemiológica, mas o que é vigilância em saúde, né? Tem umas caracterizações e diferenças. Então, é um material bem bacana, que ele faz todo esse explicativo do que é um sistema de vigilância, para que ele serve, como detectar casos, como definir casos,
quais são os mecanismos e fontes de dados para os casos. Então, faz todo um apanhado, né? Quais são as doenças de obrigatoriedade, né, de notificação compulsória. Existem doenças que existe uma obrigatoriedade de informativo de notificação. O que é uma investigação epidemiológica, como que se consolida os dados e análises, faz uma reflexão sobre os aspectos éticos, né, da vigilância, né, até porque a gente tem investigadores, a gente tem agentes de saúde indo até a casa das pessoas, então ele também faz uma reflexão sobre os conceitos éticos, sobre a avaliação das medidas de intervenção, avaliação dos sistemas de vigilância. Então tem vários pontos aqui que estão nesse material, por isso eu recomendo que desde já vocês já se organizem para fazer a leitura, para que não fique tudo para o final, né? E aí vocês não tenham a possibilidade de estar fazendo a avaliação da melhor forma possível, tá? É um capítulo legal, eu gosto bastante desse capítulo, porque ele traz questões teóricas, mas traz questões práticas também da vigilância, tá? Então, acho que ele fica bem interessante a leitura para vocês estarem compreendendo essa introdução, e aí quando a gente volta em fevereiro, a gente faz uma aula síncrona explicando esse conteúdo, fazendo toda uma abordagem, depois a gente faz mais uma aula de fixação, e aí eu aplico na outra semana as avaliações objetivas. Tá bom, pessoal? Eu acho que é isso, né? Espera-se que essa nova variante aí não prejudique o nosso andamento do curso, que a gente possa retornar para o modelo presencial, para que nós possamos nos conhecer, né? Mas, de qualquer forma, a gente vai dando continuidade às atividades, à unidade, e eu estou à disposição também por e-mail, vocês podem me procurar, tem uns alunos que me procuram, né? Então, continuo à disposição, podem me mandar mensagem e a gente vai conversando. Desde já, apesar de ainda faltarem alguns dias até o final do ano, quero desejar, então, primeiramente agradecer, né? Quero agradecer o respeito, a forma como vocês me trataram ao longo do ano, né? A gente está se conhecendo agora, a tendência é sempre que melhore a relação, isso eu posso garantir para vocês que acaba acontecendo. E agradecer no sentido do respeito entre vocês, da participação da representante no conselho, e que a gente possa se encontrar aí e produzir mais ciência, né? Que a gente possa fazer trabalho científico, que a gente possa fazer projeto de extensão, e a ideia do retorno presencial vai auxiliar bastante a gente nisso. Bom Natal, saúde a todo mundo, se a gente não se falar mais, um bom ano novo, e aí a gente se encontra em 2022, no início de fevereiro, para nossa aula sobre vigilância epidemiológica, tá bom? Fiquem com a leitura e até mais.